falar sobre o capítulo 6, que é sobre o Cristo Consolador. Vamos ver o que é que os Espíritos têm a dizer acerca deste assunto. Vamos começar com o tema, o jugo leve. Vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11.28 a 30. É os versículos 11.28 a 30. Isto aqui é uma passagem do próprio Jesus, que Jesus falou. Vamos ver a explicação dos Espíritos acerca disso. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Porém, para aquele que não espera nada após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam muito mais e nenhuma esperança vem suavizar sua amargura. Eis o que fez Jesus dizer: Vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a obediência a essa lei. Mas esse jugo é suave e essa lei é leve, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. O que significa esta situação do jugo ser leve? A lei de Deus pode ser sintetizada em dois princípios básicos: o amor e a caridade. Quem pratica o amor, quem pratica a caridade, está praticando todas as virtudes que são divinas. E o que quer Jesus dizer com o meu jugo é leve? Significa que a aplicação da lei divina ensinada por ele, através dos seus ensinamentos, através do seu exemplo, nos traz leveza para as nossas vidas. Ajuda-nos a nos elevar acima da amargura, das decepções, da existência terrena, até mesmo dos obstáculos e das provações, trazendo ao mesmo tempo consolação para a nossa alma, para o nosso espírito e também esperança para o futuro. A lei de Deus praticada e sentida por nós nos traz essa maior leveza, nos elevamos acima da matéria, de todas as dificuldades, por entendermos que aqui é apenas uma passagem. É uma passagem do nosso espírito. Estamos momentaneamente encarnados, utilizando um corpo físico, e por mais que haja dores, decepções e dificuldades, são apenas um momento na vida do espírito, na vida eterna do espírito, e tudo isso passa, e será tudo mais leve se nós observarmos esses ensinamentos de Jesus e também o exemplo que ele próprio dá. Para aquelas pessoas que não seguem Jesus, que não acreditam, que não se identificam com a sua mensagem, que não se identificam com a mensagem espírita, em que a alma sobrevive ao corpo, o espírito sobrevive à morte do corpo físico, não acreditam na vida futura, na vida depois da morte, para essas pessoas é muito difícil. À mínima contrariedade que sentem na vida, o desespero toma conta delas. A frustração, muitas vezes, a decepção, tudo ganha um peso maior porque elas não têm a esperança, não têm o conhecimento da vida futura, da vida espiritual, não entendem que estão aqui apenas num aprendizado que é momentâneo, que é passageiro. Nós somos espírito, não somos um corpo. Estamos aqui utilizando um corpo que é uma ferramenta para o nosso espírito poder evoluir. E então, por mais longa que seja a nossa existência aqui, será sempre uma passagem muito breve. E para essas pessoas que não têm conhecimento da vida espiritual, que não têm fé, que não observam os ensinamentos de Jesus, o jugo delas não é leve, como afirma Jesus, é pesado, por todas as contrariedades da existência, todas as decepções, obstáculos, todos os desejos não satisfeitos ganham uma força maior, e isso incita ao maior orgulho, ao maior desespero, maior dor, mais peso também espiritual, nos faz apegar mais à matéria física, ficarmos mais apegados aqui a esta Matrix. Portanto, é isso que Jesus quer dizer. Quando ele afirma, sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, o fardo é a observância, é a prática da lei divina ensinada por ele e também praticada por ele. Ou seja, é suave porque não nos cobra tributos maiores, apenas nos cobra, digamos assim, o amor, a prática do amor, a vivência no amor e a própria caridade. Se nós pensarmos quantos tributos
nos cobra o mundo por todo o tipo de situações, pelos vícios, pela sensualidade, pela perseguição do poder, da vaidade, da riqueza sem limites. Por exemplo, quantos tributos nos cobra o mundo, que nos vão adoecendo aos poucos, nos vão seduzindo, nos vão minando a nossa alma e aos poucos acabam por essas mesmas coisas cobrar do nosso corpo físico, da nossa saúde, da nossa mente. Então, na lei divina, só o amor e a caridade, a observância dessa lei, nos pode elevar e fazer-nos espiritualizar. E será sempre através da observância dessa lei, desses ensinamentos de Jesus, que nós podemos evoluir e nos elevar acima das coisas materiais e alcançar um estado de maior felicidade. Agora eu quero falar aqui sobre o outro tema, que é o Consolador prometido. E continua: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aqui mesmo está em João, versículos 14, 15 a 17 e 26. Isto aqui são palavras de Jesus. E os Espíritos continuam acerca do que Jesus falou. Jesus promete um outro Consolador. É o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar pronto para entendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se o Espírito de verdade deve vir mais tarde, ensinar a todas as coisas, é porque o Cristo não disse tudo, é porque o que disse foi esquecido ou mal entendido. O Espiritismo vem, no tempo previsto, realizar a promessa do Cristo. E o Espírito de verdade preside ao seu estabelecimento, chama os homens à observação dessa lei, ensina todas as coisas ao fazer entender o que o Cristo disse apenas por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala de forma direta e objetiva. Ele ergue o véu, deixado propositadamente em alguns mistérios. Vem, enfim, trazer uma consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil para todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas como se achar feliz por sofrer? Se não se sabe porque se sofre. O Espiritismo mostra a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem sofre as consequências do seu passado. Ele mostra o objetivo no qual os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura e à purificação que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu o sofrimento e o acha justo. Sabe que esse sofrimento ajuda no seu adiantamento, aceita-o sem lamentações, como o trabalhador aceita a tarefa que lhe garante o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro. A dúvida cruel não mais influencia a sua alma, fazendo-o ver as coisas do alto. A importância das contrariedades da vida terrena se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele engloba. E a esperança da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até ao fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse sobre o Consolador prometido. O conhecimento das coisas que faz com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança. Muito bem. Jesus Cristo, quando viveu, quando esteve encarnado aqui na terra, ele não pôde falar de toda a sua sabedoria, de todo o seu conhecimento a todos os que estavam à sua volta, porque a maior parte das pessoas não estavam preparadas para o entender em toda a sua profundidade. Daí também porque Jesus falava muito por parábolas. Utilizava exemplos do dia-a-dia do povo, do trabalho do povo, para ensinar a lei divina, a lei de Deus, a lei moral, a lei espiritual. E como Jesus não pôde falar todas as coisas, porque aquele povo na época não estava preparado, Jesus falou sobre o Consolador prometido, que viria mais tarde relembrar todas as coisas que ele falou e acrescentar outras mais. Ora, esse Consolador prometido, ele já veio. É a própria doutrina espírita. É o próprio Espírito de verdade. Alguns dentro da doutrina espírita afirmam
que o próprio Espírito de verdade seja o Espírito de Jesus que voltou, e que a própria doutrina espírita, toda a obra doutrinária, foi ditada pelo próprio, ou sob a orientação do próprio Jesus Cristo. Essa questão, eu deixo essa interpretação aberta. Pode ser que o Espírito de verdade seja o próprio Cristo, que tenha vindo relembrar todas as coisas que disse e acrescentar ainda mais. Pode ser que seja uma entidade espiritual muito elevada que venha completar o trabalho do próprio Jesus Cristo. Também pode ser interpretada desta maneira. Pode ser, o Espírito de verdade pode ser entendido pelo conjunto dos espíritos que participaram na elaboração da doutrina espírita. Então eu deixo esta questão aberta porque existe até mesmo dentro do movimento espírita opiniões diversas acerca de quem seria este Espírito de verdade que Jesus falou, não é? Mas o principal, o que é mais importante, é entender que a doutrina espírita veio para completar o ensinamento de Jesus e para relembrar na sua, como eu ia dizer, na sua claridade, na sua transparência, qual é que era a mensagem de Jesus. Porque essa própria mensagem, ela foi adulterada, ela foi manipulada ao longo dos séculos, muito também pela Igreja Apostólica Romana. Houve falsas interpretações, houve manipulações quanto à mensagem de Jesus para ofuscá-la, já que não podiam eliminá-la completamente, pelo menos tentaram ofuscá-la ou sombreá-la para que as pessoas não tivessem a luz, não se pudessem esclarecer realmente de verdade e pudessem fazer a sua ascensão espiritual. Então a doutrina espírita vem, através do Espírito de verdade, para relembrar em toda a sua claridade, digamos assim, em toda a sua objetividade, aquilo que Jesus quis dizer e acrescentar ainda mais. Hoje em dia, não há mais essa mensagem de Jesus obscurecida, graças a Deus, através do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é este livro que eu tenho aqui. Todas as pessoas agora podem entender qual é que era o verdadeiro significado das palavras de Jesus, das suas parábolas, o que é que ele quis dizer. Aqui o Espírito explica numa linguagem simples e direta para todas as pessoas poderem entender. Não tem alegorias, não tem símbolos. Então é fácil, vai direto à inteligência. Todas as pessoas hoje em dia têm uma capacidade de poder entender. E a doutrina espírita vem realmente para resgatar o verdadeiro sentido da mensagem do Cristo. Para quê? Para ajudar na ascensão espiritual da própria humanidade. Para que as pessoas não se percam no caminho. Para que as pessoas não se esqueçam da mensagem de Jesus, desse avatar divino, esse mensageiro divino. E para que não vivam uma vida de mentiras, uma vida de trevas, uma vida de obscuridade, de vícios, de degradação do próprio ser espiritual que todos nós somos, do ser humano. A mensagem de Jesus é para que tenhamos vida. É um roteiro para a nossa própria evolução espiritual. E ao longo da história houve várias instituições e grupos de espírito trevosos, seja no mundo espiritual, seja como encarnados, que tentaram sombrear esta mensagem de Jesus, tirar-lhe a sua força, mas não conseguiram. Ela está aí, através da doutrina espírita, para ajudar na própria transformação de cada um de nós, nos ajudar a evoluir. E esta mensagem é a mensagem de luz, é uma mensagem de amor e de caridade, que todos nós podemos e devemos aplicar em nosso dia-a-dia, até mesmo para nós conseguirmos ascender, evoluir, dar uma maior qualidade à nossa vida, trazer mais alegria, sairmos da obscuridade e até mesmo da nossa negatividade que ainda tenhamos em nossa alma. Então essa mensagem é de toda a importância. Muitas pessoas no passado, em outras épocas da humanidade, só os iniciados, muitas das vezes, é que tinham acesso ao conhecimento espiritual. Então são um grupo selecionado de pessoas é que tinham essa oportunidade de conhecer sobre o espírito, de conhecer sobre a vida espiritual, sobre os corpos espirituais, por exemplo, de entender o lado esotérico das palavras de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Mas esse tempo agora se transformou. Esse tipo de mensagem e de conhecimento já não está só em poder de algumas pessoas. Hoje em dia está acessível a todos nós, a toda a humanidade, para que cada um de nós se possa transformar, praticar esses ensinamentos e ascensionar. Porque o nosso objetivo não é ficar aqui na matéria física, nós aqui estamos só de passagem, fazendo esse aprendizado, e quanto mais transformarmos o nosso espírito, tendo sempre como observação esses ensinamentos de Jesus,
interiorizarmos, praticarmos e vivermos. Estamos evoluindo e estamos cada vez mais nos desprendendo, nos desmaterializando desta realidade física aqui que nos prende e nos escraviza. Então é muito importante. A doutrina espírita é uma mensagem de luz para toda a humanidade. E ao longo da história, quantas pessoas foram resgatadas do espírito da ignorância, das suas próprias trevas, dos seus próprios vícios, das suas próprias negatividades? Quantas pessoas foram resgatadas da ignorância, da dúvida, da descrença, da falta de esperança, através da mensagem de Jesus? A mensagem de Jesus, através dos séculos, veio sempre despertando as pessoas, trazendo esperança e consolação. Por isso o capítulo que começamos agora começa falando do Cristo Consolador, porque a mensagem do Cristo é de consolação, de esperança e de motivação, clareando a nossa própria ignorância, as nossas próprias negatividades. A mensagem de Jesus ao longo dos séculos clareou como se fosse um farol, um roteiro, clareou a vida dessas pessoas, lhe trouxe uma significância, um significado. Essas pessoas passaram a entender qual a sua razão de estar aqui e através da esperança, da fé e da confiança em Deus, que Jesus sempre demonstrou, confiança em Deus e na justiça de Deus, que nada acontece aqui por acaso, até mesmo as dores têm o seu propósito de aprendizado para nós. Mas ele ensinou que através do Evangelho nós podemos pairar acima da dor e do sofrimento, através da confiança em Deus, através da fé e com o esclarecimento que estamos aqui só de passagem, nos elevarmos acima da matéria, nos colocarmos acima da dor, dos obstáculos e dos sofrimentos e assim, através do nosso poder mental, conseguiremos dominar o espírito sobrepor-se à força e aos obstáculos materiais. Então a mensagem de Jesus trouxe muita esperança, trouxe luz, trouxe oportunidade para milhões de espíritos, milhões, não só encarnados, mas desencarnados, de poderem evoluir. Agora todos nós seres humanos, não temos mais uma desculpa para dizer, eu sou ignorante, eu não sei como conduzir a minha vida, eu não sei o que fazer. Hoje em dia não tem mais essa situação. Através da doutrina espírita, através do Evangelho segundo o Espiritismo, também das outras obras, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, podemos entender as mensagens de Jesus, podemos e devemos fortalecer o nosso espírito e também entender sobre o mundo espiritual, sobre aquilo que nos espera para além da dimensão física. Então, é uma mensagem consoladora, é uma alegria imensa. Agora não podemos dizer, eu não sei, eu vivo na dúvida, eu vivo na descrença, eu vivo na falta de esperança, eu não vejo motivo. Isto ainda acontece com uma grande parte da humanidade, que ainda falam, eu não vejo motivo, algo que me alimente, que me traga uma chama, uma força para eu conduzir a minha vida. Mas através do Espiritismo, da mensagem de Jesus reavivada e trazida sobre uma nova luz e na sua verdadeira interpretação, nós agora temos o roteiro e temos a chave, porque realmente é essa, é a chave das dimensões superiores, é a chave da própria felicidade que muitas pessoas ainda no nosso planeta têm-se recusado a utilizar. Ainda vivem na descrença, na dúvida, apesar de terem contacto com a verdadeira mensagem, ainda rejeitam os ensinamentos, ainda são iludidas pelas coisas materiais, pelas suas próprias ambições, pelos seus próprios objetivos, e se prendem aqui à matéria física, ainda se escravizam à matéria física, e então ainda vivem na roda de Sansara continuamente, vida após vida, continuam a reencarnar aqui, a sofrer as mesmas coisas, vivendo as mesmas lições. Porquê? Porque não aceitaram a verdade. Jesus fala, procurai a verdade, e a verdade vos será revelada. Porque é isso. Nós temos que procurar onde está a verdade. E as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, são a expressão da lei divina. Está ali sintetizado nas suas palavras, nos seus ensinamentos e nos seus exemplos, está sintetizado a lei divina que devemos aplicar em nossa própria existência. E essa lei divina não é algo só do planeta Terra. A lei divina é lei em todo o universo, em todas as dimensões, em todos os multiversos, como falam
cientistas na física quântica, por exemplo, se quisermos utilizar esse termo, é a própria lei divina. Então é isso, a lei do Cristo, que é a lei divina, nos permite um reajuste e uma elevação espiritual, a ascensão espiritual. É a porta da nossa própria felicidade, que a humanidade, falando de forma geral, ainda se recusa a aceitar. Nós podemos ver que ainda existe muita negatividade, violência, briga, confusão por tudo, por 1001 motivos. Por exemplo, as pessoas, em vez de se unirem, ainda se dividem, ainda discutem por causa de religião, por causa de política, até por causa do futebol, por exemplo, os clubes de futebol, por causa de ideologias, apologias, ainda vivem em constante conflito uns com os outros, ainda não sabem viver, ainda não interiorizaram o próprio ensinamento de Jesus, não é? O amai-vos uns aos outros, por exemplo. Parece uma coisa simples, muitas pessoas acham pueril e rejeitam, mas realmente é um ensinamento de grande significância. Amai-vos uns aos outros. Onde há amor, não há divisão, não há briga, não há violência. Pode haver discordância, mas quem discorda uns dos outros acaba por respeitar a opinião uns dos outros. Não é preciso que isso conduza à violência. Então, o que está a acontecer na nossa sociedade, e isso é uma forma de manipulação, e acontece muito através dos mídias, dos jornais, dos meios de comunicação, de incentivar a divisão da sociedade, através de questões raciais, políticas, religiosas, de ideologias e de tudo mais. Então nós temos que ter muito cuidado, porque isso é anticristão. E isso é criado de propósito para dividir a sociedade. Quanto mais uma sociedade é dividida, mais fácil é ela de ser controlada pelas elites oligarcas que estão no poder, pelos Illuminati, essas pessoas que estão no poder. Então, a lei do Cristo, porque é que a lei de Jesus, a lei de Deus, é tão combatida por essas pessoas, por os meios de comunicação, pelos filmes em Hollywood, que só trazem violência, sensualidade, sexualidade exacerbada e tudo mais? Porquê? Para dividir a sociedade e para que as pessoas não vejam a luz e comecem a praticar. Quanto mais uma sociedade for depravada, alienada, obscurecida e dividida, mais fácil ela é de ser manipulada e mais fácil ela é escravizada. Então, a lei de Deus, o ensinamento de Jesus, faz com que as pessoas se transformem e façam sobressair a sua própria luz, como seres divinos. Conduz as pessoas e inspira para o amor, para a paciência, para a tolerância, para o perdão, para a não violência, como tanto exemplificou, por exemplo, Martin Luther King, Gandhi, por exemplo, grandes propagadores da paz, da não violência. Então vejamos, os próprios ensinos de Jesus, quando aplicados em nossa existência e na própria sociedade, transformam a sociedade, melhoram as relações sociais, melhoram as instituições, melhoram as próprias políticas, deixa de haver a corrupção. Porquê? Porque todo aquele que aceita Jesus já começa o seu processo de evolução, começa a olhar para dentro de si mesmo, para a sua própria negatividade e começa a fazer o seu processo de transformação. Então ele já olha para a própria negatividade e já tem a preocupação de transformar isso em luz. Agora pensem bem nas transformações que faz o Evangelho quando ele é aplicado na nossa sociedade em todas as coisas, em todas as instituições, na nossa maneira de pensar, de falar e de agir. Não é? Isso traz transformações que é uma ameaça para aqueles que estão no poder, que querem impedir a ascensão espiritual da humanidade como um todo. É a tal questão da revolta contra Deus, é a revolta contra as coisas divinas, é cultivar o materialismo, o apego à matéria, a sensualidade, o poder, a vaidade, a luxúria, é incentivar as pessoas à própria degradação, à ignorância, à falta de luz, à falta de sabedoria. É isto que é incitado na nossa sociedade, tudo para tentar impedir que as pessoas se transformem e ascensionem espiritualmente. Então tenham sempre isto em atenção, que a lei divina, a lei revelada por Jesus Cristo, não é algo que apenas nos dá um acesso a dimensões superiores espirituais, mas é algo que essencialmente nos transforma interiormente.
faz com que sobressaia a nossa natureza divina. E com isso, transformando cada pessoa individualmente, vem a própria transformação da sociedade como um todo. Então, o maior problema da humanidade é a falta de Deus dentro deles, dentro de cada um. A falta de Deus, a falta de observância da lei divina, da lei ensinada por Jesus e exemplificada por Ele, e a desconexão com a própria fonte divina, que nós chamamos de Deus. Então as pessoas vivem desconectadas da realidade divina. Na cabeça delas está 1001 preocupações, 1001 objetivos, mas não há a preocupação de fazer uma ligação, uma conexão com a fonte da vida, a fonte de toda a prosperidade, de toda a vida, a fonte máxima da alegria, da abundância, da fé, da esperança, que nos pode alimentar espiritualmente, também fisicamente. As pessoas estão desligadas da realidade divina. Estas três coisas são o principal que faz a humanidade seguir, falando de maneira geral, por caminhos errados e obscuros e perpetuando o ciclo de dor da roda de Sansara. Reencarnação após reencarnação, vivem aqui presos, não ascensionam espiritualmente, não atingem um estado de maior felicidade e sabedoria e continuam escravizados aqui à matéria física, iludidos, hipnotizados e seduzidos mentalmente pelas coisas da matéria física. Então, a mensagem de Jesus é a de libertação da nossa própria negatividade e da escravização à matéria física, a esta matrix, esta prisão mental que criaram, foi criada por seres obscuros para aprisionar o próprio espírito aqui. Então é como se fosse uma realidade que não tem substância, essência verdadeira. Ela é como se fosse uma ilusão. É isso que os orientais falam quando dizem isto. Aqui é o Maya. O Maya é como se fosse o véu, a ilusão. Então, a maior parte da humanidade que vive aqui como encarnados estão iludidos, porque não sabem o que são, não sabem de onde vêm, não conhecem a realidade divina, não sentem a realidade divina, não sabem sobre a realidade espiritual, sobre as dimensões espirituais, o que estão aqui a fazer, não sabem sobre a sua origem cósmica, não sabem a história, a nossa herança cósmica, por exemplo, até mesmo fala a nível cultural e genético, a herança do ser humano, e vivem aqui quase como se fossem os zumbis, aqui na matéria física. Não sabem nada, só vivem para trabalhar, se reproduzir, comer, se divertir, e muitas vezes essa diversão é mais uma alienação do próprio espírito, porque tem todos os excessos, beber, até cair, drogas, todo o tipo de experiências para alucinar a mente, porque quando se está vazio, as pessoas procuram algo para se preencher, estão vazios de Deus, estão vazios da lei divina, estão vazios daquilo que lhes podia alimentar e trazer verdadeira felicidade, então procuram 1001 coisas para se alimentarem, para se sentirem satisfeitos, mas é sempre uma coisa que traz sensação de desconforto e vazio existencial. Porque as coisas materiais não podem dar realização espiritual. Apenas pode trazer algum prazer, e às vezes um prazer efêmero, que dura ali uns segundos, ou uns minutos, ou umas horas, mas depois traz todo um conjunto de dores morais e espirituais durante semanas e meses. Essa é a realidade do ser humano. E, graças a Deus, demos graças a Deus por agora termos oportunidade de ter contacto com essa mensagem de Jesus, com a lei divina, e agora temos todas as condições, é motivo de felicidade para fazermos todas as transformações em nossa vida. Não é de um dia para o outro que nos vamos transformar e ascensionar espiritualmente, mas nada nos impede de, a partir de agora, começar a melhorar, nos transformar num ser humano melhor, fazer as nossas práticas espirituais, oração, conexão com Deus, meditação, por exemplo, rosário, mantras. É importante essa conexão com Deus, é o desligar-se da matéria física e se conectar com a fonte, o suprimento da vida e da verdadeira felicidade. Nada nos impede de fazer isso. Olhar para as nossas negatividades, ninguém aqui é anjo, ninguém é mestre, estamos todos nesse aprendizado, todos temos coisas a trabalhar e fazer sobressair a nossa luz. Esse é o objetivo de estarmos aqui. Alcançarmos um estado de maior felicidade, ganharmos sabedoria realmente, sabermos o objetivo da existência, a nossa origem e fazermos as transformações necessárias para atingirmos um estado de maior felicidade e escaparmos da dor e da roda de Sansara e desta situação
de reencarnação após reencarnação, sofrimento e escravização aos sentidos físicos, que não faz mais sentido. Não faz mais sentido e não tem mais desculpa para nós vivermos nessa situação. Para acrescentar aqui uma situação, eu vou falar de Hollywood. Hollywood, os filmes, não é? Toda a gente conhece. Vocês podem ver que nos últimos anos, ou pelo menos nas últimas décadas, cada vez que há um filme que fala sobre Jesus, ou sobre espiritualidade, ou que passa uma mensagem de fé, de esperança para as pessoas, normalmente os atores são afastados, os filmes não são financiados, por exemplo, porque quem controla essa indústria cinematográfica de Hollywood são pessoas ligadas aos Illuminati, que não querem que essas mensagens sejam passadas para as pessoas. Temos o afastamento, por exemplo, do Mel Gibson, esse ator que começou uma carreira como produtor independente, e agora há pouco tempo fez o filme em que vem denunciar a pedofilia e o satanismo na sociedade, que isso também está muito ligado a Hollywood. Então, esse tipo de mensagens, pessoas que falam de Jesus, por exemplo, o ator que fez a Paixão de Cristo, o ator que fez de Jesus, o Jim Caviezel, se eu não estou em engano, se fecharam todas as portas em Hollywood. Porque Hollywood, essas pessoas, não querem que a mensagem de Jesus sejam passadas e traga esperança. Vejam uma coisa, esses Illuminati, essas elites, essas sociedades secretas, eles querem trazer a escuridão, o caos, o medo para a própria sociedade. Porque quando isso acontece, as pessoas não evoluem espiritualmente. Então qualquer mensagem de esperança, de fé, que fale em Deus, fale em Jesus e possa transformar realmente as pessoas, eles afastam os atores, os produtores, os roteiristas, por isso mesmo. Eles não querem que vibração de luz, vibração elevada, se crie no mundo. Eles vivem através do medo e da manipulação. Têm que criar energia de baixa vibração. É daí que Hollywood só vê filmes violência, na maior parte das vezes, ou filmes que contêm muito ficção científica, mas que a mensagem, a história em si não traz nada de relevante para as pessoas. Tem filmes que trazem apologias, que são contra a família, a desunião da família, por exemplo, se vê muito agora, tá? Também tem o objetivo de desunir as famílias. Quando as famílias são unidas, elas são mais fortes e elas são o alicerce da própria sociedade. Isto é tudo um programa que existe. E é isso, é fazer passar a violência, fazer passar o medo, a falta de esperança, principalmente, e fazer com que as pessoas não tenham acesso a isso. Essa foi uma das causas do produtor Mel Gibson começar a produzir filmes de forma independente. Esse filme deixou de ser financiado. Eu agora não estou conseguindo lembrar o filme. Esse filme saiu o ano passado, se eu não estou em erro, que fala sobre a pedofilia e o satanismo. Está muito ligado a Hollywood, aos políticos, aos banqueiros, de maneira geral, aos Illuminati, que eles são satanistas. E esse filme era para ser financiado pelo Hollywood e Hollywood cortou o financiamento do filme, porque essa mensagem para eles ameaça e vai revelar as coisas que eles fizeram. Mas esse filme foi produzido e saiu. E se procurarem na internet vocês vão encontrar, eu agora não me lembro do título, mas vejam, porque o conteúdo do filme é real. Isso acontece, é real, não é nada ficção, e as pessoas precisam conhecer a verdade. Tá? Só através da verdade é que se podem transformar e rejeitar o mal. Então é preciso, por mais doloroso que isso seja, é preciso que seja conhecida essa realidade e para que as pessoas rejeitem o que é o mal e possam aceitar o que é o bem. Só para que tenhamos uma ideia muito simples do primeiro tema, que era o jugo leve, quando Jesus fala que o meu jugo é leve e o meu fardo é leve, significa que, ao se praticar a lei divina, os ensinamentos que Jesus veio trazer, nós não estamos a elevar. É leve porquê? Porque estamos a praticar o amor e a caridade. Estamos vivendo pelo amor e pela caridade. E isso traz leveza, traz vibração altíssima. E então o jugo é leve. Por mais que venham obstáculos, frustrações, dores, sofrimentos em nossa existência, através do Evangelho, todas essas coisas se suavizam. Porque temos a esperança, temos a confiança na justiça divina, sabemos que é só um momento aqui passageiro, e nos colocamos acima dessas coisas, nos elevamos. Então o jugo é leve. Para aquele que não crê, para aquele que só vê matéria, para aquele que considera esta existência como a única coisa que existe,
Para ele, o sofrimento tem o maior peso, todos os obstáculos têm maior peso, ele vive com maior dificuldade, ele não tem esperança, ele não tem fé, ele não se conecta com Deus. Então parece que a vida conspira contra os seus próprios objetivos, contra a sua própria existência, e muitas pessoas que pensam desta maneira são esmagadas pelo peso da existência, porque o jugo delas é pesado, porque elas não seguem o Evangelho, elas não seguem a lei divina que lhes podia suavizar e lhes elevar acima dessas coisas todas. Mais uma vez, gratidão pela vossa presença, tenham uma ótima semana, fiquem com Deus, até à próxima. Tchau, tchau, pessoal.